Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Então, aqui a gente sabe que está falando do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, que se a gente prestar bastante atenção à oração do Pai Nosso, dá até uma certa preocupação com essa oração. Eu sempre tive um medinho naquela parte que fala assim, perdoai os vossos inimigos, né? Perdoai assim como eu, né, vos perdoo. Aí eu tentava dar uma arrumada, né? Tipo assim, me perdoe assim como eu tento perdoar. Porque a gente sabe que perdão não é uma coisa fácil. E Deus, por ser justo, por que Ele nos concederia o perdão a alguém que não tem condição de perdoar? Não é por maldade, não é por vingancinha de Deus, né? Tipo assim, Ele não perdoou também, não vou perdoar Ele. Não. É que Deus permite que as nossas vivências, com as nossas vivências justamente, a gente conquiste as nossas virtudes. Então, nada melhor do que vivenciar algo. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, para ver o que é que a gente poderia comentar na noite de hoje, eu achei algo muito interessante, para variar de um palestrante que eu gosto muito, que é o Haroldo Dutra. Eu sempre falo dele aqui, eu espero que ele não fique considerando as minhas palestras como plágio, porque eu sempre que eu começo a pesquisar, que encontro, ele tem uma facilidade em transmitir uma mensagem, ele tem uma facilidade em colocar algumas coisas que não tem como não citar e não falar, né? Mas eu tenho certeza que se ficar parecido com algumas coisas que ele comentou, ele vai ficar muito satisfeito, porque é muito bom quando a gente pode compartilhar o bem, compartilhar o conhecimento. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu ainda não tinha... A gente sabe, mas na realidade a gente não analisa algumas coisas com profundidade. Não há como falar de perdão sem falar em relacionamentos. E não é só relacionamentos conjugais, homem e mulher. Qualquer tipo de relacionamento, pais e filhos, amigos, companheiros de uma casa espírita, de uma fraternidade, companheiros de trabalho. Não tem como a gente falar em perdoar se nós não estamos em contato com outras pessoas e vivenciando e adquirindo experiências juntamente com essas outras pessoas. Até porque não há como a gente só se magoa com alguém. A gente só guarda um rancor de alguém. Então, são os nossos relacionamentos que causam, vamos dizer assim, o modo de nos relacionar, que acarreta justamente essas questões de mágoa e de rancor. Mas então qual seria a solução? Nos isolarmos? Eu vou me mudar para o mato. Vou fazer uma tapera lá, pronto, não quero saber de gente. Eu vou viver para as minhas plantas e para os meus bichos, que gente dá muito trabalho. Será que essa é a solução? Não, né? Primeiro, ninguém nasce sozinho. A gente precisa, pelo menos, de um pai e de uma mãe para reencarnar. Pelo menos. Então, ninguém nasce sozinho. E a gente, quando nasce, a gente nasce num estado de total dependência. Porque um bebê, se você não alimentá-lo, se você não banhá-lo, se você não cuidá-lo, ele não sobrevive. Então, quando nós nascemos num estado de extrema dependência, de total dependência. E
conforme a idade vai chegando, os anos vão passando, as fraquezas, os limites de um corpo já gasto e já cansado, nos levam a essa mesma situação. Nós envelhecemos e voltamos a depender das pessoas. Por que será que isso acontece? Isso acontece para nos mostrar que nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum. Nós precisamos das pessoas. É através da convivência, é através do dia a dia que nós vamos devagarzinho conquistando as nossas virtudes. Tem uma história que bem há muitos anos atrás, logo quando Chico Xavier começou nessa tarefa dele das psicografias, né, dessas centenas de livros que ele deixou aí para a gente, nessa mesma época, ele trabalhava, sempre trabalhou, sempre teve o trabalho dele, onde ele trabalhava o dia inteiro. À noite ele ainda ia para a casa espírita, trabalhava mais um tanto na casa espírita. E o Chico sempre gostou muito de bichos. Ele era louco por bichos. E ele tinha um cachorro. E esse cachorro adoeceu. Então ele chegava tarde da noite, muitas vezes quase na madrugada, e ele ainda ia alimentar esse cachorro, colocar remédio, deixar ele num cantinho confortável para que ele pudesse repousar. E aquilo levava um bom tempo. A irmã de Chico, preocupada com ele, disse, meu Deus, eu preciso dar um jeito de ajudar Chico, porque desse jeito ele não vai aguentar. Quando ele chega em casa, que era para ele ir descansar e se alimentar, ele ainda vai cuidar desse cachorro. Ela, super bem intencionada, né? O que é que ela fez? Ela matou o cachorro. Foi o jeito que ela achou de ajudar, coitada, né? Mas o certo é que isso causou uma tristeza muito grande quando Chico soube que a própria irmã tinha matado o cachorro. Aquilo causou uma tristeza tão grande nele que, com o passar das semanas e o passar dos meses, ele começou a guardar uma mágoa muito grande. Aí Emmanuel teve que chegar, teve que interferir. Ele falou, olha, Chico, a coisa está passando dos limites. O sentimento que você está guardando contra a sua irmã criou uma energia em volta de você que a espiritualidade está sentindo dificuldade em se aproximar de você para transmitir as mensagens. Minha gente, Chico Xavier, hein? O homem que já sabia o que era sofrer, a sua vida inteira ele tinha experiências muito difíceis na vida dele. Então, se Chico Xavier, com todo o conhecimento que ele tinha, se deixou levar em algum momento e precisou ser chamada a atenção de Emmanuel, imagina nós. Aí o que é que Emmanuel disse? Ele disse, mas Emmanuel, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para resolver essa situação? Ele falou, já sei. Você vai descobrir algo que a sua irmã queira muito ganhar. Muito. Uma coisa que ela sonha em ganhar. Aí ele falou, rapaz, eu que fui ofendido e sou eu que vou dar o presente. Aí Emmanuel disse, não sou eu que estou inventando essa história, não. Isso é a lição do mestre. Essa lição é do mestre Jesus. Ele falou, não, pois se é do mestre, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que ceder. Aí ele descobriu que a irmã dele queria muito uma máquina de costura. Muito. Era o sonho da vida dela, essa máquina de costura. E ele comprou. Umas 50 prestações, pelo menos, consumindo boa parte do salário dele, mas ele comprou. Quando ele entregou essa máquina de costura para ela, a felicidade, a alegria dela, a gratidão, os bons sentimentos que emanaram do coração da irmã e que foram de encontro a Chico, sanaram por completo, tiraram por completo aquela nuvem de energias ruins que o estavam influenciando. Fica a dica, né? Aí agora vai todo mundo já começar a escrever as coisas que quer. Ó, vamos com calma, vamos tocar para frente que tem mais coisa. A gente tem uma mania assim, imensa de considerar como tesouro
apenas aquilo que é palpável, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode tocar. Mas, na realidade, a gente tem um tesouro muito mais precioso e que nós não zelamos, nós não cuidamos, que são os nossos sentimentos. É o que nós trazemos dentro de nós. Porque, na realidade, nada que é palpável é nosso. Não é. Tudo que é palpável se chama patrimônio de transferência. Quando nós nascemos sem nada. Muitas vezes chega uma roupinha de um irmão que já é mais velho, que não serve mais. O bercinho vem de alguém, ou mesmo que compre, vem para cá. Então, assim, tudo que a gente vai adquirindo vai sendo transferido para a gente. Porque quando nós desencarnarmos, todo esse patrimônio é transferido para outras pessoas. Então, bens materiais são patrimônios de transferência, não são nossos. Então, quando nós doamos um agasalho, quando nós doamos um alimento, nós não estamos doando nada nosso. Nós estamos transferindo um patrimônio. O único bem que verdadeiramente é nosso e que nós podemos dar, sim, de nós para o outro, é o nosso sentimento. São as nossas virtudes. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz que todos os sentimentos que foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata da nossa herança. Então, nosso tesouro são os nossos sentimentos. A grande questão que envolve tudo isso é que muitas vezes nós deixamos que esse tesouro enferruje. E por que esse tesouro enferruja? Justamente por falta de cuidado. Nós não cuidamos dos nossos sentimentos. Nós não prestamos atenção ao que estamos alimentando e ao que estamos cultivando dentro de nós. Então, aquele patrimônio sagrado, aquele ouro que nos é dado por Deus, nós deixamos que enferrujem. No livro Agenda Cristã, André Luiz fala que deveríamos receber os nossos familiares como visitas, porque sempre oferecemos o nosso melhor para as pessoas com quem temos pouca intimidade. Quanto mais íntimos ficamos de alguém, mais escondemos o nosso tesouro. É muito fácil ser bondoso quando a gente não tem compromisso, não tem responsabilidade com ninguém. É muito fácil ser bondoso conduzindo alguém aqui na hora do passe, cumprimentando na hora que chega, desejando, vai com Deus na hora de ir embora. É muito difícil ser bondoso quando o cotidiano já tomou de conta. É muito difícil ser bondoso com quem está mais próximo, com aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, que nós lidamos todos os dias. Tem pessoas que na rua, meu Deus do céu, são uma maravilha. A pessoa diz, meu Deus, aquela pessoa aí, nossa, é uma maravilha. E dentro de casa, muitas vezes, se transforma. Com o tempo, nós estancamos a fonte da nossa bondade. O Haroldo Dutra, em uma das palestras que ele falou sobre perdão, ele fala que, com o passar do tempo, nós desenvolvemos um defeito que é uma capacidade imensa de identificar defeitos microscópicos. Ele diz que batizou os defeitos como microscópicos porque são coisas bobas. A convivência vai fazendo com que você vá reclamando de coisas que, se a gente parar para pensar, não tem sentido. A gente implica com uma toalha que está fora do lugar, a gente implica como que a pessoa aperta a pasta de dente lá, se aperta mais em cima, se aperta mais embaixo. Então, assim, a gente vai procurando coisas, vai cutucando em coisas, como se diz, que são absurdas, que são desnecessárias. E isso desenvolve em nós uma intolerância que causa um desgaste gigantesco. E nós passamos a só procurar e só enxergar defeitos em tudo.
E nós achamos. Porque nós achamos tudo aquilo que nós procuramos. Tudo o que nós buscamos, nós encontramos. Quem só olha para baixo e quem só vê as pedras, vai sempre estar vendo pedras. Não existe relacionamento sem feridas. Machucamos e somos machucados. E a grande confusão disso tudo é que só quem pode nos magoar é quem nós amamos. Um estranho não nos magoa. Um estranho pode até nos matar. Mas ele não pode nos magoar. Porque quanto mais nós gostamos, quanto mais você é íntimo de alguém, quanto mais você compartilha a sua vida com alguém, mais aquela pessoa te conhece. Se ela quer te alfinetar, ela sabe onde que ela toca. Se você também quer alfinetar o outro, você sabe onde é que você vai mexer. Muitas vezes faz de propósito, porque sabe que é aquilo que irrita a pessoa. Então não adianta, eu estou muito decepcionado, nunca pensei que aquela pessoa fosse capaz daquilo. As nossas decepções são com os mais chegados, realmente. Não tem como se decepcionar com quem você não conhece. Mas e por que a gente faz isso? Porque a gente cria uma expectativa muito grande em relação aos outros. Machucar-se é natural. E o primeiro passo para o perdão é não alimentarmos expectativas irreais sobre as pessoas. Por que nós precisamos perdoar? Para que o outro se sinta melhor? Não. A gente precisa perdoar porque nós também precisamos de perdão. Ou você acha que só você se magoa, só as coisas só acontecem com você, em nenhum momento nós magoamos ninguém. Nós vivemos constantemente magoando as pessoas. Muitas vezes nem percebemos, mas deixamos alguém magoado. Mas o amor é uma aventura de alegria e dor. Só desfruta o amor quem tem coragem. Então, todo relacionamento faz com que adoeçamos? Não. Porque se você aprender a lidar, se você conseguir perceber onde as coisas estão erradas, se você entender essa verdadeira caridade, esse verdadeiro doar, que é essa manifestação de tudo que há de bom em você, com aquelas pessoas que estão mais presentes na sua vida, você consegue reverter essa situação. O perdão é um remédio capaz de libertar e curar a alma de uma série de mazelas espirituais. O duro é justamente isso. A gente sempre imagina a situação de quê? A gente não se imagina nós precisando do perdão do outro. Você se vai, será que eu consigo perdoar fulano? Será que eu consigo perdoar cicrano? Mas e o que a gente fez à outra pessoa? Então a gente sempre se coloca na posição contrária. Ele brinca, o Haroldo Dutra, dizendo que casar é quase como contratar um personal trainer do espírito. Porque é um dos relacionamentos onde mais se treina, né? E ninguém faz bodas de ouro com um beijo verdadeiro, de carinho e de afeto, sem estar super treinado no perdão. É muito tempo convivendo com alguém, aceitando muitos defeitos, muitas coisas, aprendendo a conviver e perdoando e sendo perdoado. Porque o perdão é dos dois lados. Quem aprende a cuidar, aprende um dos maiores segredos da evolução espiritual. Porque cuidar exige muitas virtudes. A primeira delas é a vigilância. Perceber quando as pessoas estão magoadas ou infelizes com a nossa conduta. Isso é difícil, né? Geralmente,
O cotidiano toma conta da gente de uma maneira, o dia a dia toma de conta de uma maneira que a gente não presta atenção. O cuidado com o outro, o ver se aquela pessoa está bem, o que é que falta para ela, no que você pode ajudar. Uma moça fez uma pergunta para esse palestrante: então perdoar é aceitar tudo? Ele falou: não. O perdão não é conivente com o mal. E perdoar alguém não isenta aquela pessoa de arcar com as consequências de suas atitudes. Você perdoa porque você se liberta. Mas aquela pessoa, ela tem a condição de aceitar ou não aceitar. Porque às vezes estamos tão cegos que não enxergamos todo o amor e toda a dedicação que alguém que está do nosso lado está nos dedicando. Mas o problema é da pessoa, o problema é seu, e aí como é que fica essa situação? Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. E a vida se encarrega de todo o restante. Porque nós sempre vamos experimentar de tudo o que nós oferecermos ao nosso próximo. Então a vida se encarrega de tudo. Se você está se dedicando, se você está se desdobrando e alguém não está reconhecendo, não se magoe com isso. Não se magoe. Quem que está perdendo de usufruir? Quem não está aproveitando. O perdão é uma tolerância que doamos. É o nosso cuidado com o outro, mas também tem a parte do outro. O perdão nunca é conivente com o erro. O perdão nunca tolera o mal. Mas ninguém vence o mal com a violência. Então, se a partir do momento que você está sendo agredido, que você não está sendo compreendido, que você faz de tudo por uma pessoa, mas aquela pessoa não está reconhecendo, continue, insista. Porque a vida, ela mesma se encarrega de separar o joio do trigo. Tem pessoas que não suportam conviver com outras porque elas estão numa faixa vibracional muito diferente uma das outras. E por mais que algumas pessoas tentem, é imprescindível que aquelas pessoas, cada uma tome o seu caminho, cada uma tome o seu rumo. Porque são necessidades diferentes, são caminhos diferentes. Aquela pessoa ainda precisa vivenciar experiências, precisa ter alguém que haja com ela e que conviva com ela da mesma maneira que ela estava convivendo e fazendo com a outra pessoa. Porque nós só aprendemos dessa maneira. E isso não é uma exigência de Deus. Porque Deus sempre vai pelo caminho do amor. Nós, cegos com os nossos egoísmos, com as nossas intolerâncias, é que sempre buscamos o caminho mais fácil, que é o de revidar, é o de pagar na mesma moeda tudo aquilo que nos chega. Porque se Deus fosse intolerante conosco, já imaginou? Seria um verdadeiro massacre. Poder para isso Deus tem. Só que não é essa a questão. Deus é misericórdia pura. E Ele permite que tenhamos cada dia mais oportunidades de adquirir essas virtudes. O amor está sempre investindo no crescimento do outro, porque quem oferece a luz é sempre o primeiro a ser iluminado. Mas o nosso perdão não isenta o outro de responder perante a lei. Muitas vezes a rebeldia e a intolerância do outro o impede de absorver essa luz e esse amor que nós oferecemos. Mas você está liberto, porque você fez a sua parte. Na realidade, uma coisa que também, se a gente tiver um pouco de compreensão a respeito, nos consola, é que não existem
vítimas nem algozes absolutos. Todos nós somos vítimas e todos nós somos algozes. Em algum momento a gente foi vítima de alguma coisa, no outro momento fomos nós que fomos o algoz. A questão é quem vai parar, quem vai ceder, quem vai fazer diferente. E é por isso que o perdão é uma verdadeira conquista de liberdade. Porque aquele que consegue enxergar esse ciclo que vem se repetindo, porque quando nós reencarnamos, na maioria das vezes próximo, sempre de determinadas pessoas que nós não conseguimos resolver determinadas situações, em alguns casos, em muitos casos, o que era para ser apenas um laço se transforma em uma algema, que nos acorrenta a determinadas pessoas e a determinadas situações por muitas e muitas encarnações. Porque um dia isso vai ter que se resolver. Leve o tempo que for. Por Deus, nós resolveríamos com amor, com dedicação, mas nem sempre a gente consegue compreender. Nem sempre a gente consegue enxergar o outro. Nos colocamos acima. Achamos que sim, nós somos sempre a vítima, nós somos sempre os ofendidos. E não prestamos atenção às nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. A memória, gente, muita gente pensa assim, perdão é o quê? Perdão, então, é esquecimento? A partir do momento que eu esqueci algo, eu perdoei? Não. A memória é eterna. Nós não esquecemos de nada. O perdão não é um ato. O perdão é um processo. É uma mudança de ponto de vista a respeito de determinada situação. O fato estará sempre na memória. Mas à medida que você evolui, você muda a visão, o modo de ver a situação. O que você primeiro via como raiva, depois você vê como um aprendizado. Se eu não tivesse vivido aquilo, não teria acontecido isso. Porque as facilidades, gente, as facilidades da vida, elas impedem o nosso crescimento. Se a gente parar para analisar, os momentos mais difíceis da nossa vida foram justamente aqueles momentos em que enfrentamos grandes dificuldades. O perdão exige uma releitura do passado, o modo como interpretamos o que aconteceu. A misericórdia de Deus é um oceano, mas cada um vai com seu copo. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes a necessidade do perdão. Que essa reflexão possa permanecer com vocês. Cada um sabe o que carrega em seu peito, cada um sabe com quem convive. Descubram devagarzinho, cuidando dos seus sentimentos, o que cada um de nós pode fazer para quebrar esses ciclos viciosos que carregamos de encarnação a encarnação. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco.